Ok, essa é a terceira aula, o terceiro vídeo na verdade, onde no vídeo anterior eu passei um exercício aqui pra gente ler figuras de 2 por 1. Eu vou chamar assim nessa linguagem grosseira, mas com o tempo, se você for participar mesmo e se dedicar, você vai entender. Então o exercício que eu passei foi esse aqui. Quando você bate o pé uma vez, a mão você bate duas. Ou com a boca você faz 2 sons. Ou diversas coordenações que você pode ir variando aí para você entender o seguinte, que você precisa pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto você de 2 por 1, por exemplo, aí depois você aumenta de 3 por 1, 4 por 1. Então assim, você já pode ir fazendo rapidamente, né? Ou se você ainda não consegue fazer isso, é a primeira vez mesmo, eu passei a ideia de você imaginar cada momento assim pausadamente. E aí isso vai, eu acredito que vai deixar consciente o que você está fazendo. Então isso pode demorar meses, talvez até anos para você, dependendo do nível que você quer chegar. Então assim, um 2 por 1 eu passei a ideia de o pé levantado, palma na mão. E aí o pé levantado ainda você abre a mão. Pé no chão, mão na mão. E aí com o pé no chão ainda você abre a mão e vai mirar, vai lentamente levantando o pé para quando ele estiver no ponto zero, no limite, a mão também esteja ali. E aí você abre e a mesma coisa, quando estiver no chão, no limite, no momento, pá, a mão também esteja lá. Então a ideia é que o pé esteja em cima e a mão juntamente. O pé embaixo e a mão juntamente. E aí você vai aumentando a velocidade sem pressa, mas que seja consciente. Eu até... E aí depois que tiver consciente, vamos supor que você consegue já fazer isso automaticamente, na verdade, aí é que você põe um metrônomo e aí você vai tentar fazer no ritmo isso. E aí depois você vai variar o pé uma vez e a mão vai tocar 4 vezes, né? Seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pra que isso? Porque o pé vai ser o metrônomo. É como se o movimento do pé vai ser só a gente imaginando o metrônomo. Por quê? Porque primeiro a gente aprende o movimento e depois é que a gente aprende o movimento no ritmo. Porque eu acho assim, pra mim pelo menos seria impossível já fazer as coisas no ritmo conscientemente, né? Que o objetivo aqui é fazer consciente para que na hora das leituras, qualquer música que aparecer na minha frente, eu saiba o caminho assim para me chegar lá. Beleza? Se tiver faltando alguma coisa aí, alguma dúvida, é só perguntar. Então assim, ó, eu vou te falar como que eu penso assim no 4 por 1 pausadamente, porque da mesma forma que isso aqui, ó, 2 por 1, não tem como você, se é a primeira vez, né? Pelo menos pra mim seria impossível fazer isso já nascer sabendo. Então eu passei a ideia de você imaginar o movimento, até desenhar ele, o pé em cima e a mão aqui. E o pé em cima ainda, a mão aqui. E aí você vai baixando o pé e fechando a mão. E a mesma coisa, aí você abre a mão e na hora que estiver levantando o pé, você fecha a mão. Porque é 2 por 1. Ok? Se você desenhar isso aqui, aí você vai entender. E aí agora eu vou te falar como que eu penso assim, da mesma forma que não tem como eu 2 por 1, não tem como eu pá, 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 4 por 1 também. Então como que eu penso pausadamente no 4 por 1? É assim, eu vou usar o pé, né, porque é o que eu mais uso. Mas lembrando que isso aqui é apenas que é importante, né? Pra mim é super importante isso. É assim, fundamental com as técnicas que eu uso. Você imaginar e fazer todos esses passos para depois você usar o metrônomo. Então é importante lembrar que depois disso aqui você vai colocar o metrônomo e vai tentar fazer as coisas no ritmo. Lembrando que isso aqui vai demorar meses, talvez anos, a depender do nível que você quer chegar. Então 4 por 1, eu penso no seguinte. Quando eu jogo o pé pro chão, assim, eu imagino eu soltando
largando o pé, levantei o pé, certo? Então eu solto ele, relaxo ele, pá, 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 certo? Então, tipo, quando é esse movimento exato, pá, que eu soltei o pé, pá, que ele bate no chão, é o momento inicial. Vamos chamar isso de momento inicial. Então aí agora o momento 2 seria quando eu levanto. Isso no 2 por 1, certo? E aí, ao 4 por 1, como que eu faço? Eu faço o seguinte, o momento inicial é o mesmo ainda, pá! Só que o segundo momento eu apenas imagino a força que eu vou fazer para levantar. Então esse imaginar o pé que eu começo a tensionar ele para levantar, fazer força nele, esse é o momento 2. E aí o 3 é quando ele chega no ponto 0, que seria o momento 2 no 2 por 1. No 4 por 1 agora ele é o 3. Então se você desenhar isso no papel, você também desenhar o pé lá embaixo, desenhar ele de uma forma assim que você imagina ele fazendo força assim para levantar. Aí você escreve lá o 1 e esse fazendo força, o 2. Quando ele chega em cima, o 3. Aí quando ele, tipo assim, ele relaxa assim pra vir pra baixo, é o 4. Então aí quando ele bate no chão de novo, já é 1 novamente. Então a gente tá chamando 4 por 1, porque ele tá se repetindo exatamente na mesma ideia.